Imagine um futuro em que a humanidade finalmente se expanda para outros planetas. Marte, com seu solo vermelho e horizonte frio, é o queridinho dos projetos espaciais atuais. Mas existe outro mundo, mais próximo, que muitas vezes é esquecido ou tratado como impossível: Vênus. O segundo planeta a partir do Sol, quase do mesmo tamanho da Terra, já foi chamado de planeta irmão. Mas sua realidade é muito diferente. Uma atmosfera mortal, temperaturas infernais e uma pressão esmagadora. Ainda assim, existe um debate crescente na comunidade científica. Seria possível colonizar Vênus? Hoje, vamos explorar essa questão como nunca antes. Fique comigo até o fim, porque você vai descobrir por que Vênus pode ser, ao mesmo tempo, o pior lugar para viver e uma das melhores apostas para o futuro humano. Vênus é um mundo de extremos. Sua atmosfera é composta por mais de 96% de dióxido de carbono, com nuvens espessas de ácido sulfúrico que tornam impossível ver a superfície do espaço. A pressão atmosférica é cerca de 92 vezes a da Terra, equivalente à pressão que você sentiria a 900 metros debaixo de água. E a temperatura média na superfície chega a 465 degrees. Isso significa que qualquer metal comum derreteria e qualquer ser humano morreria em segundos. Para piorar, o dia em Vênus dura mais que o ano. Ele leva 243 dias terrestres para girar sobre si mesmo, mas apenas 225 para completar uma órbita em torno do Sol. Ou seja, um dia venusiano é mais longo que um ano. E por alguma razão misteriosa, o planeta gira no sentido contrário ao da maioria dos planetas do Sistema Solar. A superfície é um verdadeiro inferno. Qualquer sonda enviada para lá tem vida curta. As da missão soviética Venera nos anos 70 e 80 resistiram no máximo por 2 horas antes de serem destruídas pelo calor e pela pressão. Parece impossível imaginar humanos vivendo em um ambiente assim, mas é justamente por isso que a ideia de colonizar Vênus é tão fascinante, porque não estamos falando de viver na superfície, mas acima dela. A cerca de 50 a 60 quilômetros acima da superfície, Vênus oferece algo surpreendente: condições muito parecidas com as da Terra. A pressão nessa altitude é semelhante à que sentimos ao nível do mar, e as temperaturas ficam entre 20 degrees e 30 degrees. O problema ainda é a atmosfera venenosa, cheia de dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Mas a temperatura e a pressão são ideais para a vida humana com equipamentos adequados. Foi daí que surgiu a ideia de colônias flutuantes. Ao contrário de Marte, onde a pressão é extremamente baixa e a gravidade é menor, em Vênus poderíamos ter cidades nas nuvens, sustentadas por enormes balões cheios de ar respirável, que curiosamente é mais leve que a atmosfera de Vênus e funcionaria como um gás de flutuação. Essas colônias ficariam permanentemente suspensas no céu, navegando acima da camada mais letal de nuvens e longe do calor mortal da superfície. A NASA já considerou essa possibilidade. Em 2015, foi apresentado o conceito HAVOC, High Altitude Venus Operational Concept, que propõe o envio de dirigíveis tripulados para explorar as altitudes seguras de Vênus. No início, seriam missões curtas, mas no futuro, cidades inteiras poderiam ser construídas. Essas colônias teriam vistas espetaculares: um céu dourado, o Sol aparecendo como um disco brilhante filtrado pela atmosfera e o planeta abaixo coberto por um mar infinito de nuvens. A gravidade, de cerca de 90% da terrestre, seria quase perfeita para a saúde humana, evitando a perda de massa óssea e muscular que ocorre em Marte ou no espaço profundo. Mas há enormes desafios. O ácido sulfúrico presente nas nuvens é altamente corrosivo e exigiria materiais resistentes para proteger as estruturas. O suprimento de recursos teria que vir inicialmente da Terra ou de mineração de asteroides. E talvez o mais difícil é garantir energia e água potável para uma população em crescimento.
Por que Vênus, então, poderia ser uma aposta melhor que Marte? Primeiro, pela proximidade. Ele está a cerca de 40 milhões de quilômetros da Terra em sua aproximação mínima, contra 55 milhões de quilômetros de Marte. Isso significa viagens mais curtas e mais oportunidades de janela de lançamento. Segundo, pela gravidade mais próxima da nossa, o que ajudaria a manter a saúde dos colonos. E terceiro, porque as temperaturas e pressões nas altitudes certas são mais favoráveis à vida humana do que qualquer ponto na superfície marciana. No entanto, há desvantagens importantes. Ao contrário de Marte, Vênus não tem uma superfície acessível para mineração e construção. Tudo teria que ser feito no ar ou trazido de fora. E a atmosfera tóxica torna impossível qualquer atividade externa sem proteção completa. Além disso, o risco de tempestades e ventos violentos na alta atmosfera ainda precisa ser estudado a fundo. Mas e a possibilidade de terraformar Vênus, ou seja, transformá-lo em um planeta habitável? Essa ideia é ainda mais complexa. Para resfriar o planeta e remover o dióxido de carbono em excesso, seriam necessárias tecnologias que ainda não dominamos. Alguns cientistas sugerem o uso de espelhos gigantes no espaço para bloquear parte da luz solar ou de bactérias geneticamente modificadas para converter CO2 em oxigênio. Mas estamos falando de projetos que levariam milhares de anos para serem concluídos. A verdade é que, no curto e médio prazo, colônias flutuantes são a única forma realista de viver em Vênus. E mesmo assim, o esforço exigiria cooperação internacional, investimentos trilionários e tecnologias de resistência química e estrutural nunca antes aplicadas em larga escala. Vênus pode parecer um inferno inóspito, mas também é um laboratório natural para testar nossas capacidades de adaptação e engenharia. Se conseguirmos viver nas nuvens desse planeta, talvez possamos viver em qualquer lugar, inclusive fora do sistema solar. E embora Marte receba toda a atenção, talvez o futuro nos mostre que nossa próxima casa não será no solo vermelho, mas no céu dourado de Vênus. O desafio é imenso, o risco é alto. Mas, como sempre aconteceu na história da exploração, o impossível de hoje pode ser o endereço do amanhã.